Muito bem, meus caros. Para o dia de hoje, como o pastor comentou, encerramento da nossa escola dominical, o Senhor tem tocado o meu coração a respeito de um texto. Um pedacinho dele eu já cheguei a citar, mas não cheguei a passar o texto todo para os irmãos. Eu quero muito reforçar esse momento, principalmente o momento da leitura, e o texto em questão é o texto que está no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos de 1 a 8. Então podem manter durante toda a noite a sua Bíblia nesses dois versículos aí, tá bom? Então enquanto os irmãos abrem, se preparam aí, Mateus 17, de 1 a 8. Está com a sua Bíblia preparada aí já? Eu não posso deixar de... O pastor comentou sobre essa questão do chamado, né? É difícil falar desse assunto porque desde muito tempo atrás, quando eu comecei a servir a igreja ainda jovem, por volta dos 20 anos mais ou menos, isso há exatamente 20 anos atrás, uma das coisas que eu sempre me escondi atrás foi naquela, bom, eu estou ajudando na igreja, estou ajudando na igreja, então está tudo certo, né? Mas Deus ele tem alguns momentos que Ele nos chama muito especificamente. Então, inclusive, é mais comum para os irmãos me verem aqui durante a manhã, porque à noite, né, inclusive onde eu fui realmente tocado pelo chamado, embora o pastor Rubem tenha citado que em vários outros momentos, várias outras pessoas também falaram isso, mas o momento do chamado foi o momento que eu senti o cuidado, né? Lá na igreja do 31 de março, eu sempre era o ajudante do pastor, até o momento que não teve mais o pastor para ajudar. Então, nesse momento, é que realmente Deus tocou meu coração. Então, hoje, enquanto eu estou aqui, né, um outro irmão, inclusive peço que os irmãos orem lá na Igreja Aliança, um outro irmão está pregando nesse momento, o irmão de Jair, que Deus o possa estar usando poderosamente lá na Igreja Batista Aliança, antigo 31 de março, que é uma igreja já muito antiga, eu pelo menos estou lá há praticamente 20 anos, mas é uma igreja que graças a Deus ela permanece, né? Deus permitiu que nós continuássemos com as nossas portas abertas. Bem? Muito bem, irmãos, vamos para o texto. Eu peço muita atenção nesse momento de leitura do texto, porque é como eu sempre digo, né? Pregar, eu já estou... Vamos pensar assim, usar a palavra é algo que eu já estou meio acostumado pelo trabalho, né? No meu trabalho eu tenho essa incumbência de falar, etc e tal. Mas é muito diferente, é muito difícil. Porque no trabalho, enquanto você está dando uma palestra, alguma coisa sobre máquinas, o custo material daquilo que você está ensinando é muito alto. Então, por exemplo, eu estou ensinando um curso de uma máquina que custa aí 400, 500 mil reais, até R$1 milhão, um curso de uma máquina. E você está lá tranquilo, porque você conhece tecnicamente, então não tem tanto problema. Agora, irmãos, sem falsa modéstia, toda vez que alguém diz, olha, você vai pregar na palavra de Deus na igreja tal. No começo, que legal, vou pregar. Quando vai chegando a hora, quando a gente chega aqui em cima, né, é uma sensação diferente, de um temor tão grande, porque eu não estou tratando aqui de valores materiais, eu não estou tratando de nada, eu estou tratando de vidas, né? E se eu falar alguma coisa que está fora da palavra, o irmão que tem discernimento sabe buscar. Porém, o irmão que está ouvindo isso pela primeira vez, ele pode ser ensinado de uma maneira errada sobre a palavra de Deus. Pensa no peso da responsabilidade. A gente vive num mundo onde líderes de igrejas estão ensinando as coisas mais absurdas. A gente viu isso no meio da pandemia, inclusive. Então, a pregação, ela sempre envolve um momento da palavra do ser humano, da palavra daquele que está aqui falando, os meus sentimentos, e ao mesmo tempo é a palavra de Deus quando Deus nos usa para falar. Agora, o único momento, já falei isso durante a manhã, onde realmente eu posso garantir que é Deus que está falando, é no momento da leitura, né? Saiu da leitura, que os irmãos avaliem cada palavra daquilo que eu vou falar, mais uma vez, tá bom? Então vamos lá. Leitura de Mateus 17, versículos de 1 a 8. A transfiguração. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui.
Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu e dela saiu uma voz que dizia: esse é o meu filho amado, em quem me agrado, ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostaram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: levantem-se, não tenham medo. E erguendo ele os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Oremos. Amado e bondoso Deus, obrigado, Senhor, mais uma vez por estar aqui, Pai, nessa noite, nessa igreja, com essa responsabilidade, Pai, de transmitir a Tua palavra, transmitir aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, mas que ao mesmo tempo parte da Sua palavra é a Sua palavra diretamente na vida das pessoas, Pai. Peço, Pai, com muito carinho, com muita humildade, o discernimento, Pai, a sabedoria para que essas palavras que forem faladas aqui essa noite, elas possam alcançar as pessoas, Pai. Nós sabemos que é o Teu Espírito que tem o poder de convencimento, Pai, mas nós sabemos que o Senhor nos usa para pregar, para propagar o Teu Evangelho através da vida das pessoas. Obrigado, Pai, é do nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bom, irmãos, para quem vê alguém falando assim, como eu disse, né, não imagina o bicho do mato que eu já fui um dia. Se Deus transforma um bicho do mato num pregador, imagina o irmão que já fala pelos cotovelos. Deus vai transformar você num missionário que vai ganhar o mundo. Ore, que Deus tem muito a fazer na sua vida. Amém? Bom, irmãos, o tema do mês, né, colocado ali pelo nosso querido pastor, é a respeito de obediência, né? Qual que é o tema, pastor Rubem? Não está ensaiado, né? Não está ensaiado. Os filhos de Deus obedecem por amor, né? Então, para encerrar e para pegar o gancho aqui para minha mensagem, eu vou focar nessa palavra obedecer. Obedecem o quê? Obedecem a quem? Então, a palavra que eu queria trazer essa noite é justamente esse tema. Somente Jesus. Irmãos, esse texto, né, ou esse trecho daquilo que nós acabamos de ler, talvez seja um dos milagres, um dos fenômenos sobrenaturais mais curiosos e mais interessantes da história do Novo Testamento, né? Eu fico imaginando, né, obrigado pela foto aí, se você observar bem essa foto, é mais ou menos isso que aconteceu. Mais ou menos isso que aconteceu. Observe bem essa foto e imagine um momento. E vamos acompanhar trecho a trecho. Nós vamos ficar nesse texto durante toda a mensagem, tá? Eventualmente eu faço algumas pontes com outros textos, mas nós vamos ficar nesse texto aqui. Olha só no versículo 1, que interessante. 6 dias depois, né, está explicando um evento que aconteceu, que Pedro falou, etc. Mas vamos focar nesse tempo presente aqui que ele está citando. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. É uma expressão comum de nós que faz um tempo que estamos na igreja, quando a gente vai num evento que tem poucas pessoas, por exemplo, um culto de oração, alguma coisa que o pessoal, infelizmente, acaba não gostando de ir, lamentavelmente, né? Mas quando a gente vai nesses eventos e tem poucas pessoas, a gente costuma falar, hoje só tinha Pedro, Tiago e João. De onde que vem essa expressão? É justamente desses 3 apóstolos, né, esses 3 discípulos aqui, que sempre estavam junto com Jesus. E o curioso é o seguinte, irmãos, Jesus, em vários momentos, ele estava com multidões. A gente vê pregações de Jesus falando multidões, falando para muita gente. Mas há alguns momentos na vida de Jesus onde ele teve alguns momentos de intimidade, momentos para pessoas íntimas. E esse foi um deles. Nas nossas vidas também não é diferente, né? Por exemplo, a mensagem que os irmãos estão ouvindo é uma mensagem pública. A reflexão que os irmãos vão ter é no meio de todo mundo. Mas tem aquele momento onde você está sozinho com Deus, tem aquele momento onde a sua esposa chega e te fala alguma coisa, um seu amigo te traz alguma mensagem. Então, a palavra de Deus, ela se manifesta tanto publicamente com várias pessoas, como às vezes no seu silêncio, no seu momento de tranquilidade. E como é importante nós termos esses momentos de tranquilidade. Então, o que aconteceu nesse dia aqui foi justamente
uma revelação um pouco mais íntima, milagrosa, fantástica, porém bastante íntima, onde somente Pedro, Tiago e João subiram junto com Jesus até esse local aí. E aí começa a parte interessante. No versículo 2, o que nós lemos? Ali ele foi transfigurado, nessa palavra, ele mudou o seu semblante, ele mudou a sua face, transfigurado diante deles. E aí, pode voltar naquela foto de novo, só para a gente ver. Sua face brilhou o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Talvez essa foto seja a melhor forma de expressar mais ou menos o que aconteceu, né? Embora, óbvio, né, nenhum de nós aqui tenha sido testemunha ocular de Jesus, mas imagina a situação, você está ali, chamado para um evento, né? Jesus te chama no particular, e de repente ele começa a brilhar. Há um fenômeno sobrenatural, um fenômeno de ordem física e espiritual ali fantástico. E as roupas ficam brancas, né? E olha que curioso, naquela época o branco nem existia. Como assim não existia o branco, Franciscão? As cores eram coisas extremamente raras. O que tinha naquela época eram tecidos assim, cor de um creminho talvez, um marfim. Por quê? Para ficar branco, branco mesmo, por exemplo, como é que esse sulfite consegue ficar branco? É processo químico, é abrasivo, é altamente corrosivo. Então, não existia roupa branca na época, embora você pode olhar e falar, não, isso aqui é quase branco, mas branco, branco não existia. Não existia aço naquela época, né? Se todo branco fosse assim. Então não tinha branco desse jeito. Agora, o que chama atenção é, além de não existir branco, ainda era um branco brilhante, né? Deixa eu tentar disfarçar essa piada bestinha que eu dei aqui no meio. Mas imagine esse branco brilhante mesmo. Esse branco que chama atenção, luminoso, fluorescente. É essa as vestes de Jesus. Já chama atenção o evento por si só. Então isso aqui é só para chamar a atenção do evento, né? Eu gosto sempre de me colocar no lugar das pessoas, né? A palavra brilho, muitas vezes na Bíblia, ela é traduzida como glória, né? O próprio apóstolo Paulo fala, uma é a glória disso, uma é a glória dos corpos celestes. Então, a glória de Jesus estava visível parcialmente, dá para ver uma parte da glória. Por quê? Se toda a glória de Jesus ficasse visível, primeiro que a gente não conseguiria nem ver, visualmente falando, né? Lembra momentos onde o próprio Deus, né, se revelou aí no Antigo Testamento, passando ali para Moisés, onde o brilho, a glória de Deus era algo assim completamente, te deixa cego, de tanto que é intenso. Então imagina a glória na sua plenitude. E aconteceu isso aí, né? Apareceu Jesus nessa glória. Como se não bastasse, seguindo aqui a leitura no versículo 3, olha só. Naquele mesmo momento, apareceram diante dele Moisés e Elias conversando com Jesus. Como se já não bastasse essa presença maravilhosa de Jesus, transfigurado, totalmente iluminado, ainda aparecem mais duas pessoas curiosas, Moisés e Elias. Lembrando o seguinte, irmãos, cuidado com a interpretação desse texto, tá? Cuidado que muitas vezes esse texto mal interpretado nos dá base para algumas teorias bastante confusas a respeito de aparição de mortos, essas coisas, tá? Esse foi um momento muito específico onde, com autorização de Deus, realmente apareceram ali Moisés e Elias. Lembrando que eles já haviam morrido centenas de anos atrás. Tá? Aí o que chama atenção, imagina você, Pedro, conhecendo a história, conhecendo a lei, um judeu, de repente ele vê Moisés e Elias. Como é que ele sabe? Porque Jesus estava conversando com eles ali. O texto não fala o que exatamente eles estavam conversando, mas eles estavam conversando, devia estar falando, tudo bem Moisés, como vai? Tudo bem Elias? Estou aqui conjecturando como seria essa conversa. Mas eles apareceram. Agora imagina Pedro, conhecedor da lei, conhecedor do Antigo Testamento, com certeza, de repente ele olha e vê Moisés. Fantástico, né? Vamos trazer isso para os dias atuais? Imagina que você está lá na reunião de oração, na casa do pastor Rubem, e de repente aparece Paulo ali no meio. Pensa, o pastor Rubem está falando, de repente aparece Paulo. Isso é completamente hipotético, né? Nós não temos nem autorização para supor que isso vai acontecer. Porém, Deus é Deus. Aí aparece Paulo ali. Qual que é a reação de quem está presente? Nossa, acabou a reunião, vamos começar a conversar, vai falar só sobre Paulo. Imagina a curiosidade, né? Trazendo para um universo um pouco mais mundano, por assim dizer, imagina você é muito apaixonado por futebol,
Você está ali jogando uma pelada com seus amigos, de repente aparece ali no meio Cristiano Ronaldo, Messi. Qual é a reação? Nossa, tem um cara que manja muito de futebol. Então, estou tentando fazer algumas ilustrações só para tentar entender a sensação de Pedro diante daquela cena. Apareceu Moisés, que era todo esse representante da lei. E apareceu também mais uma figura, Elias. Quem que era Elias, irmão, na figura? Na figura aqui daquilo que nós estamos explicando. Elias era um grande profeta de Deus, um dos maiores, né? Um dos que mais fez milagres. E esses camaradas apareceram diante de Deus. Então, por que esses dois? Por que aquele momento? Por que aquilo não foi uma coisa assim particular? Por que não foi um show? Imagina no Sermão do Monte, 300 pessoas ouvindo, de repente aparece Elias e Moisés. Por que será? Tinha algo muito interessante para ser ensinado, que eu quero explicar para os irmãos nesse momento. Moisés, irmãos, ele representava, ou ele estava ali representando aquilo que era a lei. A Moisés foi revelada a lei do Senhor. A Moisés foi revelado os 10 mandamentos. Foi Moisés que subiu ao monte e desceu com a pedra, com a tábua dos 10 mandamentos. Moisés que gerou a segunda via da história da Bíblia. Já ouviu falar da segunda via? O documento foi Moisés que inventou. Porque a primeira foi quebrada, depois ele foi subir e pegar uma segunda via com Deus. Então, Moisés que teve toda essa revelação. Então, ele representava a lei. Elias representava um período muito importante na história de Israel, que é o período dos profetas. Os profetas estavam ali sendo representados por Elias. Isso era muito interessante, né? Do que falava a lei? A lei falava sobre vários aspectos, um dos quais eu vou falar aqui daqui a pouquinho, tá? E Elias falava também sobre arrependimento, sobre justiça. Agora, irmãos, tudo isso na cabeça de um judeu que está ali assistindo esse fato. É ou não é uma coisa para deixar a pessoa assim estarrecida, chamar atenção? Isso é algo muito legal. E aí, óbvio, qual foi a reação de Pedro? A reação de Pedro é aquilo que aconteceu aqui no versículo 4. Olha só que interessante. Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Alguém vai negar isso que Pedro disse? Foi ou não foi bom estar ali naquele momento? Pensa, para mim foi um momento de grande êxtase, um momento alegre, um momento bacana. Você conhecer ali pessoas importantes na história da fé que você acredita. Então, foi um momento muito interessante, né? Eu fico imaginando, né, se a gente tivesse, a gente sempre brinca, né, no céu a gente vai tirar dúvidas sobre muitas coisas, né? Imagina a gente estar aqui, de repente aparece Noé, fala, nossa, vou perguntar tanta coisa. Ô Noé, como é que você fez para organizar os bichos na arca? Foi difícil alimentar? Eram filhotes, eram crescidos? Como que era? Então imagina toda essa curiosidade de que essas pessoas fizeram. Então realmente, como disse Pedro, é bom estarmos aqui. E aí continuando, o que Pedro falou? Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, né? Por que será que Pedro fez essa sugestão, fazer 3 tendas? Porque muito provavelmente na cabeça de Pedro, ele queria que aquele evento durasse horas, aquele evento durasse um tempão, que aquele evento continuasse. Só que aí, Pedro entra num erro, que é um erro que nós temos muitas vezes com pessoas. O nosso erro é, nós só vemos o tempo presente, nós só vemos o agora, nós só vivemos esse momento. Muitas vezes, quando Deus nos chama atenção, nos dá algum desafio, passamos por uma enfermidade, nossa primeira sensação é, não, eu quero sair disso agora. Muitas vezes Deus tem um propósito e nós não devemos pensar só no agora. O pastor Rubens comentou algo que a minha esposa passou, e é muito comum na cabeça de uma pessoa cuja esposa passou por um câncer extremamente agressivo, pensar, poxa Deus, por quê, né? Por quê? Até que nós entendemos que Deus não está preso no espaço-tempo, Deus tem um propósito para todas as coisas. Pode ser que esse sofrimento que você tem passado, essa dificuldade que você tem passado, agora talvez não esteja muito claro, mas há um propósito, com certeza. Muita gente precisa ouvir o seu testemunho depois disso. Inclusive, uma das poucas vezes que eu senti realmente a presença maligna ali, em tudo isso que aconteceu, foi essa ideia de não deixarmos testemunhar
aquilo que Deus fez na nossa vida. Então, irmãos, vocês não têm noção do poder que é um testemunho pessoal. Então, não fique tímido. Se Deus fez algo grandioso na sua vida, propague. Tem muita gente precisando ouvir o seu testemunho também. Então, voltando aqui ao texto, a intenção de Pedro era boa. Ele queria fazer tenda para os 3, porque ele queria que aquele evento durasse horas e horas. Mas, no meio de tudo isso, Pedro ali extasiado, Tiago, João, de repente aparece um outro fenômeno sobrenatural muito curioso. Vamos ver se aparece. Volta naquela foto, fazendo favor, Felipe. Volta lá na fotinho para a gente. Qual que é o evento milagroso que aparece aqui no versículo 5? Que talvez aqui apareça mais ou menos bem, tá tudo meio esfumaçado. Qual que é o evento maravilhoso que apareceu aí? Uma nuvem. Talvez, em uma primeira lida, a nuvem passe batido. A nuvem pode passar batido. Porém, meus caros, a nuvem, ela tem algo forte para nos dizer, que é algo extremamente importante. Principalmente para aqueles 3 judeus ali. Conhecendo a palavra de Deus, a nuvem ela representava algo muito importante. A nuvem representava a presença de Deus. Os irmãos se lembram, lá da época de Moisés, quando Moisés, ele montou pela primeira vez fugiu a palavra, o tabernáculo, aquele espécie de templo móvel, a presença de Deus ali no tabernáculo, ela se deu através de uma grande fumaça, uma nuvem estava presente ali. E o povo andou por vários dias no deserto. Como é que eles sabiam o caminho que eles tinham que percorrer? Era a nuvem que aparecia e percorria. Então esse evento da nuvem aparecendo aqui mostra algo interessante, que é, além dessas 3 figuras, Deus está aqui no meio. E não só está no meio, como ele fala algo muito importante. Olha só. E dela, partindo na segunda parte do versículo 5 aqui, e dela, de quem? Da nuvem, saiu uma voz que dizia: esse é o meu filho amado, em quem me agrado. Irmãos, imagina como deve ter sido essa voz da nuvem, Não sei se alguém já teve o privilégio de... Eu gosto muito da Bíblia narrada. Eu cheguei a ouvir a Bíblia já narrada pelo Cid Moreira, eu acho fantástica. E uma das coisas que eu mais gostava da Bíblia narrada pelo Cid Moreira é o efeito das vozes. Quando era Deus falando, era a voz do Cid Moreira com eco. Então, quando eu vejo esse texto e falo Deus falando assim, olha só, esse é meu filho amado em quem me agrado. Imagina aquela voz, esse é meu filho amado em quem me agrado. Eu imagino a voz do Cid Moreira, mas deve ser uma coisa assim espetacular. Tanto que, depois dessa voz, o que aconteceu? Um susto assim absurdo. Tremeram na base, tremeram literalmente. Depois desse susto, com aquela voz firme, o que aconteceu? Eles caíram de joelho no chão. Eu quero abrir um parênteses aqui, eu vou explicar já por quê. Essa voz, ela disse o seguinte: esse é o meu filho amado. De repente essa voz, ela falou, é como se dissesse assim, tira um pouco a atenção de Moisés, tira um pouco a atenção e o foco de Elias, e foca em Jesus. Escuta ele. Isso não é, irmãos, de forma alguma, um menosprezo pela lei, tampouco um menosprezo pela figura profética. Mas é algo muito curioso, por isso que eu pedi para abrir um parênteses aqui, que está aqui, mantenha esse texto, mantenha essa fitinha, um dedo nesse texto. Vamos dar um pulinho lá para o texto de Mateus 5. Volta um pouquinho lá na sua Bíblia. Mateus 5, 2 versículos, 17 e 18. Esse também é um texto que eu já cheguei a citar aqui, mas agora eu quero dar um pouco mais de ênfase, porque ele traz uma interpretação importante para muita gente que até hoje está debaixo da lei. O que diz esse texto? Olha só. Não pensem que vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei o menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Como que a gente encaixa esse quebra-cabeça agora? Se vários capítulos antes,
Vem Jesus falando que ele não vai abolir a lei. De repente desaparece Moisés e Deus fala, só Jesus que vocês têm que ouvir. A chave de interpretação desse versículo, irmãos, está aqui nessa palavrinha, cumprir. Cumprir. Para você que está aqui, para você que está em casa também, pesquise mesmo, tá? Para quem gosta de usar um dicionário chamado Strong, que é um dicionário bem conhecido, essa palavra cumprir significa pleró. É o G4137, para quem quiser ver esse código, eu passo depois, tá? Eu posso passar o esboço aqui. E o curioso, irmãos, é que essa palavra, ela não significa cumprir no sentido de estar debaixo de, estar submisso a. Ela é cumprir no sentido de encher até a tampa, complementar, dar o acabamento. Eu já usei essa expressão aqui em outro momento, eu estou só complementando, que Jesus, ele não veio para acabar com a lei, ele veio para dar o sentido à explicação. Claro que não é esse texto que a gente está estudando, mas se você continuar, anota aí para ler na sua casa o resto desse texto aí, é o começo do Sermão do Monte. Depois Deus vai falar, porque a lei falava que o homicida era aquele que mata, mas o complemento de Jesus na lei é, o homicida não é aquele que mata, o homicida é aquele que pensa com raiva do seu irmão, ele dá um entendimento muito maior. Então, eu só abri esse parênteses, irmãos, para mostrar para vocês que quando Moisés some ali da presença, não está falando que a lei não vale mais no sentido pleno. Está falando que a lei foi reestruturada e retrabalhada por Jesus. A lei agora está completa. A lei se completa em Cristo. Então esse é o melhor sentido da palavra cumpra. Tanto que, esse eu não vou mostrar, mas vocês podem anotar para ler, essa mesma palavra é usada em João 15:11, esse pleiros. Eu vou ler para vocês, tá? O que diz João 15:11? Tendo-lhes dito essas palavras, para que minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. É a mesma palavra, pleiros, ou seja, é algo complemento. Um outro versículo dessa mesma palavra, Romanos 15:13, por Paulo, que o Deus da esperança os encha. É a mesma palavra, pleiró, os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Então, se os irmãos quiserem anotar, esses dois textos que eu li, que usam exatamente essa mesma palavra que está ali para cumprir, é João 15:11, Romanos 15:13. Pesquisem, tá? Tudo que eu estou falando aqui deve ser pesquisado com muito zelo. Muito bem, terminado esse parênteses, voltando para o nosso texto, então, o susto que esses discípulos tomaram quando receberam essa voz, de repente, no meio do nada, dizendo, olha, vocês viram Moisés, vocês viram Elias, mas esse é Jesus. Então, ouvir Jesus é uma questão crucial, porque toda Bíblia fala acerca de Jesus. Repito, toda a Bíblia fala acerca de Jesus. Aí você vai me questionar, pô Francisco, mas eu só vejo o nome de Jesus no Novo Testamento. É porque você não entendeu a revelação completa. Jesus foi prometido lá no Gênesis. Lá no Gênesis, Jesus foi prometido, os profetas falaram acerca da sua vinda, os reis esperaram a sua vinda, então toda a Bíblia fala de Jesus. Por isso que nós cremos que a revelação final, Jesus reinterpreta tudo o que aconteceu no Antigo Testamento. Não é o Antigo Testamento que interpreta o Novo, é o Novo que interpreta o Antigo. Isso, não entender isso corretamente, irmãos, é motivo de gerar muitas heresias que nós temos ouvido por aí, por várias igrejas, tá bom? Caminhando aqui no nosso texto, então vamos lá para o versículo 6 agora, tá? Voltando para o texto original aqui de Mateus 17. Versículo 6. Ouvindo isso, ouvindo o quê? Aquilo que Jesus falou, de ouvir somente Jesus. Os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. O terror aí, irmãos, pensa na cabeça de um judeu. Não é só pelo fato de estar a presença de Deus, que com certeza foi muito forte, mas pelo fato de, poxa, tudo que eu acreditei até agora, quer dizer que tem uma outra explicação, tem uma interpretação diferente? Sim, eles estavam sendo amadurecidos nesse processo. E por isso que foi um processo muito particular. E por que esse processo foi escrito a todos nós depois?
justamente para que todos nós entendêssemos que realmente Jesus é a revelação final. Jesus é a correta interpretação da lei. Jesus é a chave hermenêutica de toda a palavra de Deus. A palavra de Jesus, ela é sim poderosa. Então eles ficaram aterrorizados, né? Então eles lembraram de todos esses episódios aí. Mas, continuando na leitura no versículo 7, Jesus se aproximou, tocou neles e disse: levantem-se, não tenham medo. Irmãos, eu não posso deixar de citar aqui, apesar desse evento forte, desse evento extremamente que marcou, com certeza eles nunca esqueceram desse evento, eu não posso deixar de citar essa palavra toque, né? Imagina eles ali no chão, todos desesperados, de repente, o que acontece? Jesus vem e toca neles. Não tenham medo. Você não sabe o poder que tem um toque. Em um mundo tão frio, tão afastado da palavra de Deus, só de você chegar numa pessoa, meu irmão, que Deus te abençoe. Não é aquela, Deus te abençoe de longe, aquela coisa. Nós somos latinos abraça, latino beija, latino toca. Só aquela coisa, né, de Jesus dar um toque e falar para eles: não tenham medo, né? Levantem-se, não tenham medo. Só esse toque já mostra quem realmente era a pessoa de Jesus, alguém que se preocupa. Eu tenho certeza que quando as pessoas cometem alguns erros, algumas falhas, é muito do ser humano a nossa vontade inerente de, tá vendo? Sabia que esse camarada ia se dar mal, vai lá e joga pedra. Nós gostamos de pisar em cima das pessoas, mas Jesus, ele gosta de levantar. A gente gosta de colocar as pessoas para baixo. Jesus gosta de levantar as pessoas. Isso é muito importante termos em nossa mente também. Então não podia deixar de citar esse carinho de Jesus. E aí vem o último versículo da nossa mensagem, depois eu faço um pequeno complemento. E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Irmãos, se tem algo que nós podemos extrair desse versículo, é que Jesus ter ficado sozinho no final dessa revelação mostra muita coisa para nós. Tem gente que coloca a igreja, coloca a irmandade como algo difícil, algo complicado. Irmãos, é simples. É só Jesus. Só Jesus. Mas é só isso? Eu só preciso conhecer e obedecer Jesus? É, só isso. As outras coisas são complementos. Passamos por um processo de santificação, passamos por vários momentos, mas é só Jesus que nos dá a verdadeira revelação. Só Jesus salva. Eu gosto muito de um livrinho bem antigo, né? Acho que chama Em Seus Passos, né? O que faria Jesus? O pastor Roberto me lembrou na última aula aí. Em Seus Passos, o que faria Jesus? Você está diante de uma situação na sua vida e fala: puxa, o que será que Jesus faria? Porque ele é o modelo, irmãos. Ele é a nossa referência, né? Em inglês tem uma sigla que eles gostam muito, que é o WWJD, What Would Jesus Do? Que é a mesma coisa, é que é muito comum. Tem pessoas que até têm uma pulseirinha com WWJD. Em seus passos, o que faria Jesus? Ou seja, o que Jesus faria para lembrar em situações complicadas da nossa vida. Nós temos que parar e perguntar: eu estou passando por um momento complicado. O que Jesus faria? Jesus passou por momentos complicados. Nos momentos complicados, ele orou, ele chamou os seus apóstolos para conversar. E você, quando passa pelas situações, o que você faz? Às vezes você se isola, você foge da igreja, você foge do seu pastor. Mas o que Jesus faria? Jesus, ele te traz para perto de si. E é isso que realmente importa. E para mostrar, né, eu vou dar o último versículo aqui para finalizar. Eu trouxe mais um texto paralelo que mostra quem realmente é Jesus, porque de fato ele era tão importante. E o último texto que eu gostaria que vocês lessem é o texto de João, Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Felipe projetou o texto ali para a gente. Olha só que encerramento curioso aqui. No princípio, era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada mais do que existe teria sido feito.
nele estava a vida, e essa era a luz dos homens. Então, eu não sei o nível de conhecimento, o quanto você já conhece a palavra, o quanto você conhece a pessoa de Jesus. Jesus, historicamente, é um personagem conhecido, mas talvez você não conheça de fato quem é. Talvez você que está ouvindo em casa também, já ouviu falar muitas vezes de Jesus. Antigamente, evangelizar era apresentar Jesus. Hoje todo mundo conhece Jesus. Evangelizar é mostrar realmente quem Jesus é. E olha só, nesse versículo a gente vê que Jesus, ele estava com Deus desde a criação. Ele é o filho primogênito de Deus, ele participou da criação. Jesus estava no princípio, ele não nasceu ali de Maria. O que nasceu ali foi a sua encarnação humana. Jesus, a segunda pessoa da Trindade, sempre existiu junto do Pai. E como João diz aqui, por intermédio dele, todas as coisas foram feitas. Ele é a palavra poderosa de Deus. Quando Deus diz, haja luz, a palavra de Deus era ali, o próprio Jesus presente. Então isso é algo que muda muito a interpretação que nós temos daquilo que é Jesus. Porque para o mundo, Jesus é só um camarada legal, é um camarada bom, é um espírito de luz. Não, Jesus é o próprio autor da vida. Jesus é o autor da salvação. E somente Jesus que nós devemos. Eu lembro que o pastor Rubem comentou algo curioso hoje de manhã. Eu vou falar o que você comentou, fica tranquilo, não precisa lembrar não, pastor Rubem. Ele comentou que depois da pandemia, lembra que o pastor Rubem falou hoje de manhã? Depois da pandemia, muita gente tinha esperança que as coisas iam melhorar. Lembra, pastor Rubem? Melhorou? O homem ficou mais caridoso, né? O homem ficou melhor. Não melhorou. Sabe por quê? Não há esperança de melhora fora de Jesus. Esse é o ponto. Não há esperança fora de Jesus. Não há mudança sem Jesus. Não tem transformação definitiva sem Jesus. Eu oro, irmãos, para que você que está aqui nessa noite, você que está acompanhando de casa também, você que está ouvindo essa mensagem onde for, ao vivo, na época que for, que você siga de fato os ensinamentos de Jesus. Porque como eu disse no início dessa pregação, somente Jesus. É só Jesus que salva. Amém? A igreja se coloque de pé para que nós oremos. Amado e bondoso Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Pai, por estar aqui nessa noite. Obrigado, Pai, por esse momento especial, Pai. Nós sabemos das nossas limitações, das nossas dificuldades, mas ainda assim, Pai, o Senhor tem misericórdia e o Senhor nos tem sustentado, Pai, para que estejamos aqui nessa noite. Obrigado, Pai, por essa palavra, que não é palavra só minha, Pai, embora eu tenha replicado, mas é palavra do Senhor, Pai. É a palavra do Senhor para a vida de cada irmão aqui nessa noite, cada irmão que está ouvindo essa mensagem através do YouTube, através de qualquer outro meio, para que nós nos voltemos para Jesus. Não importa, Senhor, o quanto as pessoas tenham se desviado, quantas pessoas estejam perdidas, Pai, a minha oração é para que essas pessoas se voltem para Jesus. E só Ele nos ensina o caminho da verdade. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Obrigado, Senhor, por tudo. É no nome de Jesus que eu oro agradecido. Amém.